Bom, então boa tarde a todos, pessoal. Mais uma vez aqui vamos falar, né, do direito societário, né, gravando algumas considerações da nossa aula. Deixa eu só mudar aqui, que eu estava num outro slide. Vamos passar para um outro aqui ao lado, para que vocês vejam que hoje, né, o tema vai ser a sociedade limitada. Não vou deixar nem ligado para não confundi-los, daqui a pouquinho eu coloco aqui no canto. Sociedade limitada. O assunto hoje é esse, né? Dentre os tipos societários, né, nas sociedades empresárias, um dos que é mais comumente utilizado é a sociedade limitada. Para ser sincero, é aquela que é mais utilizada, né? Aquela que tem maior repercussão no mercado. Você tem ali uma quantidade razoável de sociedades anônimas. Até pouco tempo atrás a gente tinha muita Eireli, bastante Eireli. Mas agora, com a história da sociedade limitada, ela poder ter um único sócio, de ser uma sociedade unipessoal, aí, né, no final das contas, é possível nós chegarmos nessa conclusão aí. Rapidinho, deixa eu só jogar aqui, então, no cantinho da tela o assunto sociedade limitada, para que fique mais fácil para a gente compreender. Pois bem, pessoal, então, como vocês podem ver no monitor aqui ao lado, a sociedade limitada, o assunto que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né? E aqui nós temos, vou subir para vocês os slides, para que nós possamos compreender como é que funciona, né, a sociedade limitada, quais são os seus principais aspectos, né? Deixa eu verificar aqui, é provável até que a gente consiga, né, vencer esse tema na aula de hoje. Se não for possível, eu acho até também razoável que nós dividamos, né, o assunto em duas etapas. Se for necessário, a gente vai dividir em duas etapas, mas penso eu que talvez não precise. Vamos ver. Vai depender da evolução da aula, da participação de todos, né? Para a gente poder ir falando aí. Então vamos lá, pessoal. Sociedade limitada. Todos aí já têm aí o slide projetado para vocês, né? Enxergam direitinho aí o nosso primeiro slide sobre sociedade limitada, tranquilo? Respondam para mim, me deem um feedback. Vejo sim, professor, tudo certo. Beleza, então, muito obrigado. Então vamos lá. A sociedade limitada, né, ela tem uma ampla utilização
né, no direito brasileiro. Por quê? Porque ela trouxe para a nossa realidade, é um pouco diferente da sociedade anônima, que surge de toda uma evolução histórica, né? E é construída com base numa legislação mais sofisticada, cheia de previsões legais, que dão uma certa segurança jurídica para as partes. No caso da sociedade limitada, o que nós temos aqui é uma sociedade que vem da realidade prática, vem do dia a dia, vem daquilo que nós vivenciamos, né, digamos assim, na experiência. Era bom ter uma sociedade em que você tinha uma certa facilidade de criá-la, porque você tinha um mero contrato, né, aquele contrato era estabelecido entre diversas partes, levado a registro, e ali, por meio do contrato também, era possível limitar a responsabilidade dos sócios. Olha que coisa interessante, por que eu estou me referindo e dizendo assim que ela era assim, ela era mais simplória, ela era mais fácil de se lidar, vinha da realidade concreta? Porque o nosso legislador de 2002, ele não foi muito feliz. Em 2002, o legislador vem e simplesmente transforma a sociedade limitada numa mini sociedade anônima, não sei se eu poderia dizer assim. Por quê? Porque a sociedade anônima, por mais que ela seja bem articulada, sofisticadamente bem organizada, ela acaba sendo também mais complexa e mais burocratizada, né? Você tem que publicar editais, você tem que dar ampla transparência, até porque você busca no mercado, na economia popular, recursos para poder financiar aquela atividade. Aqui, na sociedade limitada, o que a gente tem é outra coisa. O que a gente tem na sociedade limitada, na verdade, é uma situação em que a gente precisa trabalhar com todo um raciocínio, com todo um direcionamento, com toda uma estrutura, né, em que você tem uma regulamentação dentro do Código Civil, ou seja, de acordo, vamos dizer assim, com todos os parâmetros que estão no Código Civil, e ali dentro a estruturação de um negócio um pouquinho mais complexo que foge àquela tradição que existia no Decreto 3.708, que era a legislação anterior ao Código Civil de 2002. Então a gente começa a perceber que o código entrou em nuances que antes não existiam, que antes não eram tão assim relevantes para a situação. Lembrando que se eu não tiver, vamos dizer assim, uma disposição no contrato de como que ela será regida, eu vou usar as regras da sociedade simples, ela é sempre supletiva, nós estudamos na aula passada a sociedade simples, porque ela é sempre supletiva em relação às sociedades limitadas, né? E as sociedades empresárias, a limitada é uma sociedade empresária, mas o próprio código nos permite utilizar, por disposição contratual, regras da sociedade anônima, né? E aí, obviamente, vem aquela dúvida. E, Ricardo, e se eu quiser fazer uma mistura? E se eu quiser pegar normas que vêm da simples e outras que vêm da anônima? Por mais estranho que isso possa parecer, porque não existe tanta compatibilidade entre uma sociedade simples, que nunca é empresária, que não é empresária por si só, né, pela sua própria natureza, e uma sociedade anônima que a própria legislação determinou que ela é sempre empresária. Então, aqui o que nós temos é isso. Ou seja, eu posso disciplinar de forma dúplice, eu posso colocar no contrato regras da sociedade simples de forma supletiva e regras da sociedade anônima de forma supletiva? O que vocês acham? Me digam a opinião de vocês. Isso seria possível? Acho que pode. Exatamente. A gente tem uma posição da doutrina, Adriano, a jurisprudência agora nos traz, né, quando eu falo jurisprudência é porque é o seguinte, de anos em anos, as pessoas se reúnem, né, grandes juristas, grandes nomes, se reúnem no Conselho de Justiça Federal, né, lá no STJ, para o judiciário começar a ouvir um pouco a doutrina, ouvir um pouco, né, os autores. E aí a gente tem alguns enunciados que são aprovados. O enunciado que eu menciono aí para vocês na tela, né, o enunciado 223 do CJF, sempre que tiver CJF, entendam que são dessas jornadas, né, direito civil ou de direito comercial do CJF. E aí torna-se possível você se valer de regras simultaneamente da
simples e da anônima, contanto também que você não gere uma confusão aí, uma miscelânea, né, algo que é pegar uma norma, por exemplo, da simples que não é compatível com a anônima e misturar com uma da anônima que não é compatível com a simples, também não chega a esse ponto. Agora, por que o uso, né, das regras da sociedade anônima acaba sendo tão interessante para nós, acaba sendo tão útil? Como eu disse, a anônima tem uma certa sofisticação e tem instrumentos mais arrojados. Um dos exemplos, né, desses instrumentos seria o acordo de cotistas. Então imagina o seguinte, eu estou numa sociedade com mais 3 ou 4 pessoas e eu quero garantir que aquele quadro social, por exemplo, ele permaneça mais estático, ele permaneça com menos alterações, com menos mudanças. Qual que vai ser, vamos dizer assim, a minha melhor estratégia? Olha, a gente vai fazer um acordo entre diversos sócios, né? E esses sócios vão entre eles, né, estabelecer um combinado. Olha, se você for sair, você vende suas cotas para mim. Esse acordo de cotistas só vai ser possível se eu tiver a regência supletiva da sociedade limitada por regras da sociedade anônima. Mas por que essa exigência? Por que tem que vir dessas regras da sociedade anônima? Tem que vir exatamente pelo fato de que nós trabalhamos, né, com um tipo de organização, um tipo de estrutura jurídica, um negócio jurídico, mais precisamente, que é o acordo de cotistas, em que o que nós temos aqui na verdade, uma analogia ao que existe na sociedade anônima. Então eu pego lá aquelas regrinhas de acordo de acionistas e monto meu acordo de cotistas aqui na limitada. Olha como que fica sendo útil, né, eu me valer das regras da sociedade anônima. Outros instrumentos normativos que são comumente usados também na sociedade anônima podem ser aplicados, né, por analogia, na sociedade limitada. É o caso, por exemplo, de um código de ética, né, de um código de conduta, aquele que estabelece como que os sócios devem se portar, né, quais serão os reflexos de suas ações perante, né, a sociedade, perante a empresa, perante o mercado. Tudo isso, né, eu me valho do contrato social para estabelecer. Então, eu já estou passando aqui para o próximo slide com vocês, para falar o seguinte, o contrato social, né, ele tem uma característica sui generis, né, ou seja, ele tem algumas especificidades. Por exemplo, eu tenho que mexer nisso daqui, meu slide já está desatualizado. A última vez que eu dei aula sobre esse assunto ainda não era assim. A plurilateralidade, ela é em regra. Por quê? Porque eu tenho a sociedade limitada unipessoal. Nós vimos que a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, né, ela permitiu a unipessoalidade. Alguém fez alguma perguntinha aqui, só para conferir? Ou levantou a mão? Achei que alguém tinha... Pois bem, ao falarmos, né, antes da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, na verdade foi porque saiu o meu slide, né? Deixa eu voltar com ele aqui para vocês. Antes da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, eu tinha plurilateralidade, tinha que ser obrigatoriamente mais de uma pessoa, até porque é contrato você não faz com você mesmo, né? Agora a gente tem essa esquizofrenia jurídica aí, né? Acaba sendo possível, sim, né, trabalhar com um contrato, digamos assim, unipessoal, com você mesmo, né? Só uma pessoa ali participando daquele contrato. Um ponto que costuma ser comum nas sociedades limitadas, mas frise-se, isso também eu vou ter que insistir com vocês que é em regra, tá? Existem situações em que isso não ocorre. Em regra, o que eu tenho é a affectio societatis. Ricardo, posso montar uma sociedade limitada em que não exista affectio societatis? Posso, tranquilamente. Então pode ser que
O que interessa seja o capital. Eu não estou buscando os predicados daquela pessoa que, por uma questão personalíssima, eu quero que ela seja sócia minha. Então, a Fex Societatis também pode ser um parâmetro aí que a gente deve considerar. Pois bem, o sinalagma, né, ou seja, a reciprocidade, a equiparação das prestações, é outro aspecto que a gente deve considerar. Então, quando falamos, né, de que o contrato ele tem que ser sinalagmático, significa que ele coloca direitos e obrigações recíprocos. Eu enfatizei na aula passada, e agora eu reforço ainda com maior ênfase, que ao tratarmos de sociedade limitada, ela obrigatoriamente, ela necessariamente traz uma situação, ela traz uma hipótese em que nós temos, na verdade, uma obrigação ou obrigações, uma obrigação de integralização do capital social que vai poder ser exigida não só pela pessoa jurídica, mas também pelos demais sócios. Então, não só a pessoa jurídica, como os demais sócios podem exigir. Por que eu estou falando que eu enfatizei em aulas anteriores? Porque eu diferenciei naquela situação das associações. Né? Peguem lá o exemplo nosso lá daquela atividade, do trabalho que eu coloquei para vocês, lá o fiasco da grama, lembra? Imagina que um sócio torcedor do Fiasco da Grama não pague a sua mensalidade de sócio torcedor. Né? Ele pode, por exemplo, né, exigir do outro que não está pagando e tudo mais? Não pode, né, pessoal? Então, o que nós estamos trabalhando aqui, na verdade, é a inexistência de direitos e obrigações recíprocas no caso de associações. Sociedade limitada não é assim. Ela tem natureza empresarial, né, via de regra, a não ser quando eu estiver falando de uma simples limitada, foi o objeto da questão da Gabriela no comecinho da aula. E quando eu trabalho com uma sociedade limitada, existem direitos e obrigações recíprocos entre os sócios. Alguma dúvida quanto a isso? Até aqui tudo bem? Pois não? Eu tenho uma dúvida. Eu estava assistindo um outro vídeo aula e estava falando que na parte das cotas, apesar de que vai ter as cotas definidas de cada sócio, eles podem estabelecer uma porcentagem de... como é que chama? Eu esqueci o nome agora. Mas a porcentagem em que cada sócio vai ficar obrigado. Então, necessariamente, ele não responde pelo valor das cotas. Isso só se eles não estabelecerem. É assim mesmo? Porque eu imaginava que eles só respondiam pelo tanto de cotas. Eles podem fazer isso separado? Olha, eu tenho que ver o contexto, Valentina, que você viu isso, porque, sinceramente, a regra é que você responde na proporção das suas cotas. Isso está muito claro no código. Então, fica meio complicado, assim, eu te dar uma Ele falou resposta. que era o artigo 997 e o enunciado 61 e o artigo 1023. Vamos lá. Enunciado 61 do CJF, o que seria? Eu acho que era. Vamos lá, o enunciado 61 fala: o termo subsidiariamente constante do inciso 8º do artigo 997 do Código Civil deverá ser substituído por solidariamente. Você estava no comecinho da aula, Valentina, quando eu falei com a Gabriela, respondi uma pergunta dela, uma dúvida dela? Não. Esse enunciado 61 é exatamente aquilo que a Gabriela tinha me perguntado. O que acontece? O enunciado 61 consigna, né, ele acaba consignando a ideia de que quando eu tenho um regime jurídico de responsabilidade solidária, eu estou agravando a responsabilidade. Mas subsidiariamente sempre vai ser. No mínimo, subsidiariamente vai ser. Ou eu respondo no mínimo em segundo plano, na medida, na proporção das cotas, sempre na proporção das cotas. Ou eu vou responder junto com a sociedade, mas também na proporção das cotas. Então, assim, nesse sentido, Valentina, mesmo enunciado 61, em nenhum momento ele permite que o sócio ele seja responsável aquém da proporção das suas cotas no capital social. Ficou claro isso?
Então, pois é porque eu fiquei muito na dúvida, porque eu estava assistindo uma videoaula, e ele frisou muito disso, de participação, tipo, nos lucros e das perdas pode ser diferente do valor das cotas. Agora que eu olhei aqui direitinho, eu falei errado, era o artigo 1006. Aí por isso que eu tô na dúvida. 1006 ele vai ser aplicável na sociedade simples, né? Nós vamos ver lá, vamos trabalhar com ele. Então, mas subsidiariamente delimitadas não pode, então. Nas limitadas, a responsabilidade ela é subsidiária, sim. Você até pode agravar e colocar como solidária, mas ela é subsidiária dentro do limite de responsabilidade dentro do capital social. Então, vamos imaginar o seguinte: eu me comprometi a comprar 10 mil reais em cotas. Até agora eu só paguei R$ 1.000. Qual que é o limite da minha responsabilidade? Vai ser todo o capital que ainda não foi integralizado. Imagine que só falte esses 9 mil para integralizar. Eu vou dar outros exemplos para vocês, mas por enquanto, vamos imaginar que só falte esses 9 mil para integralizar. Está limitado. Mas primeiro você cobra da sociedade, depois, de forma secundária, subsidiária, você vem e me cobra. Alguma dúvida? Entendi, obrigada. Nada. O 1006, tá, Valentina? Só para concluir aqui o raciocínio, sócio cuja contribuição consiste em serviços não pode, salvo em convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e delas excluído. Estranho também, porque aqui não tem nada a ver com um percentual, tá? Se nesse vídeo, depois você acione esse vídeo de novo, até se for possível me passar aqui pelo Teams, eu assisto e tento te explicar. Porque dentro desse artigo, ele coloca embaixo vide artigo 997. Não, mas aí o 997 é da sociedade simples, né? Vamos lembrar, então, né? Uhum. Mas o que eu tô perguntando é o seguinte, o senhor tinha falado que aplica-se as regras da sociedade simples subsidiariamente, certo? Sim, sim. Então, aí o que eu tô querendo dizer é, nesse artigo 997, que fala da participação dos sócios em lucros e perdas, que pode ser diferente do valor das cotas, pode ser aplicado na limitada ou não? A limitada sempre, o que o sócio vai responder é o tamanho das suas cotas. Ele não pode estabelecer em contrato social uma porcentagem diferente. De qual inciso exatamente do 997 você está... Qual deles? No finalzinho, é o 7. Vamos olhar então o 997. No inciso 7º do 997, participação de cada sócio no lucro e nas perdas. De novo, o 997, inciso 7º, fala que vai se estabelecer a participação, mas essa participação ela tem que ser de acordo com a sua cota. O que talvez você tenha ouvido nesse vídeo, imagino que seja isso, é a questão daquele sócio que contribua com serviço, que só se permite esse sócio que contribua com serviço, aí sim faz sentido o 1006, né, que também fala do sócio que contribui em serviço, na sociedade simples. Eu não posso ter sócio que contribui só com serviços na limitada. Entendi, obrigada. Beleza? Então, para fechar então essa dúvida, depois você dá uma olhadinha no artigo 1052, tá, do Código, que vai trazer essa questão da responsabilidade na proporção da cota, né? Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Mas todos respondem solidariamente, aí o restante do artigo eu vou explicar daqui a pouquinho, né, eu vou entrar nessa discussão. Por enquanto, o que eu gostaria que vocês soubessem é exatamente o que tem no 1052, caput, a gente vai explicar só a primeira parte agora, depois eu vou no restante. Pessoal, tocando em frente aqui então, mais alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode me falar. Professor. Pois não. Deixa eu só te incomodar um pouquinho aqui, porque talvez essa minha dúvida aqui... Depois de ontem, às 9h40 da noite, Adriano, tá tranquilo. Tá, não tá? Não tá, tá de boa. Aqui, talvez venha um pouco ao encontro aí do que a colega acabou de perguntar. Eu também estava lendo um pouco o Gladstone Mamed, e ele, num certo momento, ele fala que a DREI, né, ela estabeleceu algumas cotas preferenciais. Ele usou esse termo. E aí dizia que essas cotas preferenciais podiam ter algumas certas vantagens em relação a outras cotas que ele chamou de cotas ordinárias, né? Será que pode ter alguma coisa a ver com isso? Qual tipo? Quando eu fui lendo um pouco mais aqui na doutrina,
eu só fiquei percebendo aqui que as vantagens podiam ser na divisão dos lucros e tal. Acho que isso tem muito a ver exatamente com a proporção que cada cota teria, não é isso? Isso é uma coisa. O fato de eu ter direito a uma proporção do lucro, com preferência ou não, não significa que eu posso, por exemplo, delimitar proporções em desacordo com o percentual de cada cota sobre capital social. Não sei se você está acompanhando meu raciocínio. Preferência é uma coisa. Primeiro eu pago, né, de acordo com os lucros que eu tive, né, e se não tiver o restante do lucro que eu estava esperando, os outros não recebem. Isso é preferência. Não significa que eu posso retirar de alguém, né, o direito de participação dos lucros, ou que eu posso beneficiar alguém com maior participação nos lucros, tá? Não então, pode ter aquela leonina, né? Exatamente, tá? Então, o que você leu numa MED sobre... Pois não? Pode terminar, depois eu falo. O que você leu numa MED sobre cotas preferenciais tem a ver com a aplicação subsidiária das regras, Adriano, da sociedade anônima à sociedade limitada, tá? Na sociedade limitada, eu posso criar essas cotas preferenciais me valendo das regrinhas aplicáveis às ações preferenciais lá da sociedade anônima. Então, a aplicação subsidiária ela é possível. Inclusive, tem gente que discute se a gente poderia aplicar um título lá que arrecada dinheiro, chamado debenture, que é lá da SA, na limitada. Foi o tema da dissertação de mestrado de um colega meu. Mas tudo isso gira em torno realmente dessa regência, né, de como que eu vou regular o contrato social da limitada. Daí no contrato eu nem preciso dizer que a cota é preferencial, né? A própria porcentagem dela vai estabelecer isso, não vai? Não, aí eu preciso dizer sim. Precisa dizer? Já que eu estou trabalhando com uma regência supletiva da SA, e se não tiver especificado que eu uso regência supletiva da SA, eu uso da Simples, eu preciso estabelecer se tem cotas preferenciais ou não, tá? Tem que deixar expresso, então, né? Claro, tem que ser expresso. É o slide que a gente estava trabalhando agora há pouco, o anterior. Nele eu coloquei para vocês o seguinte, a letra A lá, falando sociedade simples, e a letra B, Lei 6.404/76, que tem que ser por disposição contratual. Beleza. Professor, só última coisa. Todas as vezes que eu estiver falando só sociedade simples mesmo, eu estou pensando nela em campo estrito, né? Simples pura. Não, simples pura, né? Não é simples limitada, tá? Aqui ela já está num outro campo, é uma sociedade que empresta, né, a regra delimitada. Acho que foi isso que o senhor disse, não foi? Exatamente, aquela gambiarra que eu falei para você, né? Ah, beleza. Quem queria perguntar também? A Valentina ou não? Quem que era? Não, então, aí era só para confirmar. Então, na limitada é sempre o valor da cota, pelo artigo 1052. Nunca vai ter essa porcentagem. Eu não posso usar outro tipo de porcentagem, até porque eu não posso ter contribuição em serviços, que está lá no 1006 que você mencionou para mim, tá? Tá, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, o próximo slide está projetando aí para vocês. Pode baixar a mão, tá, Adriano? E aí a gente tem ali a chamada affectio societatis, né, que eu insisto, né, em regra está presente na sociedade limitada, mas nem sempre, tá? Pode acontecer sim, de eu ter uma sociedade limitada em que as pessoas não estão nem aí, né, para as qualidades pessoais dos demais sócios. Né? Por isso, que olha o 1054, sendo muito específico, que eu posso usar, na verdade eu aplico no que couber o 997 para estabelecer meu contrato social. Então, o contrato social de uma sociedade empresária tem um perfil completamente diferente de uma sociedade simples. Mas como as regras da simples são subsidiárias em relação à limitada, né, no que couber, naquilo que for compatível, né, não havendo disposição em contrário, eu me valho, né, dessas regras. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Ricardo, posso fazer uma disposição, um pacto em separado, né, para poder disciplinar a minha relação, por exemplo, né, com os demais sócios? Seria possível
trabalhar com pacto separado que seja contrário ao que está disposto no contrato? Não. Se for contrário, o que vale é o contrato. Ricardo, e se for complementar, não for contrário? Aí você tem que registrar. Como que você registra isso na junta? Você faz o arquivamento, né, porque eu estou tratando de ato constitutivo, e aí eu faço uma consolidação. É muito curioso isso, porque lá não basta só que eu coloque a alteração, estou alterando de tal maneira. Além de fazer a alteração, na sequência eu preciso fazer o seguinte, eu preciso consolidar o contrato social, reunir todo ele. Algum questionamento até aí? Alguma dúvida até aí? Tranquilos? Uma observaçãozinha, tá, Adriano? Eu lembrei disso agora, na hora que você estava falando, não quis te interromper, mas não é a DREI não, tá? É o DREI, o Departamento de Registro de Empresa Integração. Então, departamento, deixa eu ver. Empresa ou empresarial? Departamento de Registro Empresarial e Integração, tá? Me perdoem aqui, porque isso mudou não tem muitos anos, não, né? A vida toda foi Departamento Nacional de Registro do Comércio. E tem alguns anos aí que mudou, virou DREI. Por vezes eu acabo me confundindo. Mas é Registro Empresarial e Integração. É para isso que ele serve. Substituindo aquele velho apego, né, à teoria dos atos de comércio, tá ok? Na sequência aqui, então, de acordo com o enunciado 214, do CJF, nós temos o seguinte, que o que você tem no 997, né, não é algo exaustivo, você pode criar coisas novas e inserir no contrato. Por isso que quanto melhor elaborado, mais interessante, né, para as partes do contrato. Quanto maiores minúcias você puder descer no contrato, alguém nas aulas anteriores, não sei se foi a Vitória, mencionou a questão do contrato de vesting, né, que é aquele contrato que permite que a pessoa vá atingindo, né, alguns pontos e ali vai adquirindo cotas. Se eu não me engano, a expressão é cliffs, né? E então, no final das contas, o que você tem aqui é toda uma estrutura, toda uma organização, toda uma forma, né, de se estruturar de acordo com a vontade das partes. Por isso que a limitada, ela sempre foi tão bem aceita no Brasil. Você vai lá, você elabora o contrato, você conversa, ainda tem 30 dias para ir lá e registrar, não precisa ficar saindo publicar não sei quantos editais, não sei quantas vezes, né? Uma anônima hoje antigamente, não sei como está agora, porque a lei das sociedades anônimas mudou e permitiu que você publique sem ser necessariamente em órgãos impressos, tá? Em jornal impresso. Mas você pode publicar editais, por exemplo, só via internet. E isso barateou bastante, mas antigamente era em torno de R$10 mil por ano que você ia ter que gastar só para isso, né? Então, se você não tiver com um investimento de maior porte, que você possa, né, atrair investidores e tal, não faz sentido, né? Então, na sequência aqui, pessoal, é um contrato social, então esse contrato social tem que seguir as regras gerais dos negócios jurídicos, né? Todo mundo já ouviu falar do agente capaz, do objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? E da forma prevista ou não proibida, ou não defesa pela lei. Vamos fazer algumas considerações em relação a cada um deles que para nós aqui tem uma certa relevância. Agente capaz, Ricardo, então significa que sócio não pode ser um menor de idade? Não, a gente sabe que num negócio jurídico, para suprir a capacidade, eu posso me valer dos institutos da representação e da assistência. Então, o que é exigido de um sócio menor a mais do que a mera representação e da que a mera assistência? Para nós aqui, pessoal, além de esse menor estar assistido ou representado, é indispensável também que todo o capital social esteja integralizado. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê disso. É porque, só meio que adiantando, mas um sócio pode responder pelo que o outro não pagou da cota dele. O limite da responsabilidade na sociedade limitada é o capital social que não foi integralizado, né?
Então, isso poderia repercutir sobre o menor. Aí você fala, mas o menor já tinha todas as suas cotas pagas, integralizadas, mas poderia ter uma outra pessoa que não estivesse integralizada. Então, geraria esse tipo de dificuldade. Agora, o não exercício de poderes de gerência e administração também seria uma outra circunstância, né? Então, a impossibilidade do exercício de poderes de gerência e de administração também é um requisito para que esse menor participe. Eu não posso dar nas mãos dele poderes de administração ou gerência porque ele ainda é menor de idade. Então, é possível ele participar? Sim, não tem problema nenhum, contanto que esteja representado ou assistido, contanto que todo o capital da sociedade esteja integralizado, e aqui já é importante lançar esse conceito. O que é integralizar? É pagar para fazer parte da sociedade, é pagar pela sua parcela no capital social. Não basta eu dizer assim, eu quero 20% do capital social, eu quero uma cota que tenha 20%, eu preciso realmente pagar aqueles 20%. Imagina um capital social de 100 mil reais, eu já tenho que pagar aqueles 20 mil. Imediatamente? Não. Eu posso pagar parcelado. Enquanto não está parcelado, enquanto não foi saldado todas aquelas parcelas, o capital ainda não está integralizado, ainda não está íntegro, não está totalizado. Né? Isso é possível para um menor participando numa sociedade limitada? Não. O menor, se ele for participar de sociedade limitada, todos os demais sócios dele, inclusive ele, já tem que ter pago todos os valores das cotas. O capital social tem que estar todo formado, integralizado, né, devidamente adimplido. Tranquilo até aqui, pessoal? Se estiver falando muito rápido, vocês me avisem. Esse é um tema até que me motiva também. Fala, Adriano. Lá vou eu de novo. Você tinha que ter me lembrado aqui que eu não estava projetando para vocês, achei que eu estava projetando, desculpem. Pode falar. Professor, estou pensando aqui, vamos supor que na sociedade limitada haja uma situação em que a dívida supere o patrimônio do capital social e aí os sócios eles têm que ser solidários uns aos outros nas dívidas, não tem? E se um desses sócios for menor, aí ataca o capital dele? Por isso que a legislação está falando que se ele tiver lá, tudo tem que estar integralizado. A responsabilidade solidária, meu amigo Adriano, é só dentro do limite do capital social. Ah, por isso que acaba protegendo o restante do... Ah, entendi. Protege o capital dele que estaria fora, né? Não pode atacar o capital dele que está fora. Perfeito. Para proteger o menor, eu preciso necessariamente, né, para que eu possa proteger o menor, eu preciso necessariamente integralizar todo o capital social. Ah, Ricardo, dá trabalho demais, então não põe menor sócio, tá? Porque se eu tenho sócio menor, eu preciso obrigatoriamente integralizar todo esse capital. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Se tiverem, podem falar, fiquem à vontade. Zé Eduardo Ribeiro, não entendo muito bem o que é integralizar o capital social. Vamos pensar o seguinte, quando a gente forma uma sociedade, a gente é obrigado já a dar todo o valor que vai formar o capital social, todo mundo já é obrigado a pagar à vista todo aquele valor? Abre o seu microfone, Zé, para a gente poder conversar. Zé Eduardo? Pode parcelar, né? Posso parcelar. Enquanto eu não saldei completamente, eu tenho ali o quê? A não integralização. Então, o capital não integralizado é exatamente isso. Capital não integralizado é aquele capital que ainda não foi adimplido completamente pelos sócios. Mas quanto que é esse total do... Está escrito no contrato qual que é o total do capital que eles têm que integralizar? Vamos lá. No contrato social, a gente vai estabelecer o quanto cada um tem que pagar. Então, vamos imaginar aqui o sócio José, que tem que pagar 20%. Além disso, tem o sócio Adriano,
gosta de participar, então vai ser exemplo aqui nas aulas todas, né, Adriano? Então tem Adriano, professor do Nacional, né, ele dá conta de pagar 70%, né? Professor Ricardo, né, funcionário público, só 10%. Vamos lá. Então, vamos pegar esse exemplo que está aqui, que eu vou projetar para vocês nesse exato momento. Um segundinho só. Todos estão vendo aí para mim a divisão do capital social que a gente estabeleceu aí no contrato? Está tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Pensa o seguinte, José. Você se comprometeu, vocês sabem que eu gosto de tornar a conta fácil, então é 100 mil reais de capital social, né? Cada um, né, fica fácil de fazer a conta aí. Então o José se comprometeu a 20 mil, né? E infelizmente ele ainda não integralizou, por exemplo, né? Ele só entregou mesmo, só pagou 5%. Só deu ali 5%. Eu, né, que sou um réis funcionário público, só tenho condição, só tenho nome para zelar. Então eu já paguei os meus 10%. Já integralizei. Nosso amigo Adriano não. O Adriano, até agora, vamos imaginar o seguinte, ele só adimpliu, ele só integralizou 1% disso daqui. Integralizou 1% disso daqui. A minha pergunta é, vamos pensar o seguinte, qual a responsabilidade do José pela integralização do capital social enquanto, né, o capital não está integralizado? Então a sociedade ficou devendo ali 200 mil reais, vamos falar assim. De capital social ela não tinha quase nada, de patrimônio ela não tinha quase nada. Aqueles 200 mil vão ter que ser cobrados, né, dos sócios. Qual o limite da responsabilidade que os credores podem cobrar de cada sócio? E aí eu não estou falando de desconsideração, eu não estou falando de ilícito, eu estou falando de uma situação assim bem objetiva, bem clara. Qual o limite da responsabilidade que se pode cobrar de cada sócio? Bom, o Adriano vai responder pelos 69% dele, mais pelos 15% que o José ainda não integralizou. Tá claro até aí? O José vai responder pelos 5%, pelos 15% que falta ele integralizar e mais pelos 69% do Adriano. Agora o Ricardo. O Ricardo, coitado, que só tinha o nome a zelar, foi lá e pagou os 10 mil dele, não adiantou. Ele vai responder pelos demais também. Então ele vai ter uma responsabilidade até o limite do que falta integralizar, Zé Eduardo. O que é integralizar? É saldar, é pagar, né, as cotas que ainda não foram integradas ao capital social, que ainda não, por isso que chama-se integralizar, elas não se integraram, aquele valor não se integrou no capital social, ainda não se confirmou no capital social. Algum questionamento tem? Tranquilo? O Ricardo, mesmo pagando os 10% dele, vai ser responsabilizado pelo resto. Exatamente, pelo simples motivo de que a responsabilidade na sociedade anônima, para quem quiser anotar, isso é muito importante, ela é solidária pela integralização do capital social. Algum questionamento, alguma dúvida até aí? Não, tudo certo por enquanto. Então, pessoal, eu avancei esse slide, criei esse slide exatamente agora para vocês, né? Na verdade, eu pulei vários ao mesmo tempo para poder chegar nele, né? E já mencionar isso daqui. Mas o que eu quero mostrar mesmo, né, é dar continuidade àquilo que a gente já vinha falando, né, da limitada. Eu avancei bastante porque a gente começou a falar aqui de sócio menor, de sócio menor, e aí entramos nessa discussão da integralização, porque realmente é um conceito necessário para explicar por que para o sócio menor
necessita, é indispensável estar com todo o capital integralizado. Então, estou aqui subindo para vocês novamente, aquele slide que eu estava, que era do sócio menor, e a gente dá continuidade. Se alguém tiver dúvida, me chama aí, tá, pessoal? Que nem sempre eu vejo quando alguém levanta a mão aqui, né? Continuando. Pessoal, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, né? E a atividade também tem que ser lícita. Em tese, eu poderia criar uma sociedade para manipular, né, cannabis sativa e formar o canabidiol. A gente sabe que o canabidiol não tem poder nenhum alucinógeno, né? Na Europa, por exemplo, semente de maconha é usada como um snack, né? Porque você come a semente, um lanchezinho, e não tem nenhum tipo de efeito alucinógeno. E aqui no Brasil, seria lícito isso daí? Bom, por enquanto não, né? Já tem todo um movimento aí, se eu não me engano, que já está aprovando realmente você poder comercializar o canabidiol, mas ainda assim precisaria de uma autorização governamental, então, a priori, né, é ilícito. Mais para frente, provavelmente isso vai se normalizar, mas só estou dando um exemplo de uma situação mais limítrofe, né, que por enquanto a nossa legislação não permite, né? Eu não sei se o Adriano vai lembrar disso, teve um jogo da Libertadores, na época o goleiro era o Zete, né, do São Paulo, e ele tomou um chazinho de coca, se eu não me engano, não lembro se foi na Colômbia ou na Bolívia, acho que foi na Colômbia, e deu o maior problema, né, porque depois ele foi pego no antidoping. E lá era normal tomar um chá de coca, para eles, né, não tem esse efeito. A gente está falando aqui de bens que são considerados ilícitos, uma atividade seria ilícita nessas condições. Canabidiol, por mais que o canabidiol, né, já tenha recomendação médica e não necessariamente ele tenha poder alucinógeno. Chá de coca também não poderia ser aceito. Tranquilos até aí? Algum questionamento? Então, objeto lícito, possível, determinado, determinável e atividade lícita. A forma prescrita ou não defesa em lei, né? Então, como eu digo para vocês, já existe uma forma do contrato social na sociedade limitada que é indispensável, que é exigida. Instrumento escrito, pessoal. Não existe contrato regular de sociedade limitada verbal. Tem que ser escrito, tem que ser registrado na junta comercial. Tá? Há alguns requisitos especiais que eu tenho que observar, que eu tenho que atender, né, nesse contrato. Né, então, eu tenho que dizer exatamente qual que é a contribuição de cada sócio, né, para o capital social. Eu tenho reforçado insistentemente com vocês que uma sociedade empresária não se admite sócio que contribua com serviços, com seu próprio trabalho, porque a sociedade de capital indústria que existia antigamente, ela já está abolida do direito brasileiro, né? Eu tenho sido insistente quanto a isso para vocês, exatamente pelo fato, né, de que a gente está trabalhando aqui com uma vedação expressa da lei. Então, se você olha para o 1055, parágrafo 2º, ele vai dizer para você, olha, não pode ter sócio que contribua só com serviços. Mas, né, vamos aprofundar um pouco mais essa análise. Vamos dar uma olhadinha lá do enunciado 206 do CJF. O que ele vai trazer para nós? Lá, de acordo com 206 do CJF, a contribuição do sócio, que é exclusivamente em prestação de serviços, é permitida nas sociedades cooperativas e nas sociedades simples propriamente ditas. A priori, se eu estiver trabalhando com uma sociedade simples que queira utilizar subsidiariamente as regras da limitada, eu já não vou poder mais ter sócio que contribua tão somente com serviços. Alguém imagina por quê? Por qual motivo que houve essa opção legislativa? Alguém tem noção de onde sairia esse tipo de vedação? Olha que interessante, pessoal. Se eu permito sócio que contribua só com serviços, fica difícil mensurar qual que é o limite da sua responsabilidade. Foi até a dúvida da Valentina agora há pouco, né? Então é meio complicado, né? Nessas circunstâncias, o que nós temos, na verdade, é
que delimitar claramente qual que é a responsabilidade subsidiária de cada sócio pela integralização do capital social. Algum questionamento, alguma dúvida até aí? Então, vamos lá. A participação dos resultados sociais, né, lucros e perdas, também tem que estar clara no contrato. Nós vemos que é vedada a cláusula leonina, agora há pouco o Adriano mencionou essa história da cláusula leonina. E aí nós temos aí o artigo 1008 do Código Civil, que é aplicado subsidiariamente, ele é lá da simples, mas se aplica aqui na limitada. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podemos começar a falar de capital social? Tá tranquilo? Me dê um retorno aí, não me deixem sozinho não. Sábado à tarde já é difícil para todo mundo. Ter a companhia de vocês para mim aqui é essencial. Tranquilo até aqui, professor. Tranquilo, Amanda? De boa, Sávila? Beleza, Isabela? De boa. Obrigado pela participação aí, tá? Então, vamos lá. Matheus, né? Para que serve o capital social? Quais seriam as suas funções? Eu vou até usar uma expressão aqui que é muito usada lá no campo da sociedade anônima. Eu gosto de mencionar isso quando a gente fala de SA. Mas capital social. Capital social ele tem duas funções, uma interna e outra externa. A função interna é, digamos assim, é distribuir o poder dentro da sociedade. Porque quem tem mais percentual do capital social tem maior poder dentro da sociedade. Então, internamente, a função do capital social é distribuir esse poder. Mas externamente, qual seria a função? Alguém imagina? Maior responsabilidade, não seria? Exatamente. Eu sempre insisto, Adriano, que a responsabilidade do empresário, e aí entenda aquele gênero que tem IREL, empresário individual, a sociedade empresária. A sociedade, que ela sim é empresária, a responsabilidade dela é sempre ilimitada, e ela responde com todo o seu patrimônio, que num primeiro momento, né, naquele momento único do registro do contrato, ele coincide com o capital social. Por que eu estou insistindo quanto a isso? Porque pode ser que você tenha feito o contrato hoje e dali 2 segundos você já vendeu um dos bens que é da sociedade. Você já comprou suprimentos, já mudou o capital social, que já não é mais aquele. Então o capital social é estático, enquanto o patrimônio é dinâmico, ele muda muito. Mas o capital social tem essa função, né, que o Adriano acabou de perceber, que é servir de garantia para os credores. Tá? Então, a função externa, servir de garantia para os credores, função interna, distribuir o poder dentro da sociedade limitada. Então, essa integralização pode ser em bens ou pode ser em dinheiro. Ricardo, é possível, então, passar um bem para a sociedade e ficar em troca com um percentual do capital social, com uma cota do capital social? Sim, é muito comum isso. Né? Se você quiser, por exemplo, criar uma loteadora, o que você vai fazer? Você integraliza, de repente, com uma gleba de terras que vai ser dividida em lotes, e aí a sua empresa, né, que é uma incorporadora imobiliária, uma loteadora, ela vai trabalhar com aquilo ali. Então, a integralização ela pode ser em bens ou pode ser em dinheiro. Quais são os problemas do capital social na prática? Quais são os principais problemas? Primeiro, ninguém fiscaliza isso. A junta comercial não exige que você apresente a descrição pormenorizada. Então, pode ser que você integralize um determinado bem, dizendo que vale tanto e vale muito menos. Pode ser superfaturado. E o segundo problema, né, é exatamente o fato de que, às vezes, a integralização particionada, né, fragmentada, parcelada do capital social pode levar a prejuízos. Né? Então, a integralização pode ser em bens ou pode ser em dinheiro. Excepcionalmente, Ricardo, uma cota pode ser dividida, porque em regra, a cota ela é um
um bem único, né? Ela tem natureza jurídica de bem móvel, mas lembre-se que a cota representa uma posição contratual. Alguém vai lembrar aqui, lá dos direitos e obrigações, a diferença entre a alienação feita mediante compra e venda e a alienação feita mediante cessão? Qual que é a diferença entre cessão e compra e venda? Vamos ver se você se recorda, lá dos direitos e obrigações. Qual a diferença entre cessão e compra e venda? Valendo uma dispensa do trabalho aí, ó. Ah, na hora, hein? Tem a ver com a posse e propriedade ou não? Você já até fez o trabalho, Adriano, então nem vale. Tem a ver com posse e propriedade? Não necessariamente, Adriano. Quando falamos em cessão, eu estou me referindo a direitos. Então eu cedo meus direitos autorais, eu cedo meus direitos sobre uma herança, eu cedo meus direitos, né, de imagem. O pessoal fala muito em direito de arena, né, que é aquele direito, por exemplo, vinculado lá aos jogadores de futebol, você que gosta muito, Adriano. Agora, quando eu falo de bens que têm natureza de objetos, de bens móveis mesmo, concretos, materiais, e não que se referem a direitos, eu falo da compra e venda. Por isso que a cota eu faço cessão, eu não faço compra e venda. Porque a cota representa uma posição contratual. Eu tenho tantos por cento naquele contrato daquela sociedade limitada. Então eu faço cessão de cotas. A alienação da cota se dá por meio de cessão. Por isso que, em via de regra, não posso dividir cota, porque senão eu vou ficar vendendo pelas metades minha cota. Não faz sentido. Eu não posso vender parcelado minhas cotas, eu não posso fragmentar minha cota para vender. Isso geraria uma confusão, né, para quem formou uma sociedade acreditando que ela ia ser de uma maneira e de repente ela começa a ser de outra. Isso gera confusão, isso gera dificuldade, né? Algum questionamento quanto a isso daí? Tranquilos? Continuando então. Lá no 1056, então, do Código Civil, o caput estabelece a regra. Lembra daquilo que eu já falei, né, pessoal? O caput do artigo a regra e a exceção, né, vem depois. A exceção vem nas entrelinhas, nas alíneas, nos artigos, nos parágrafos. Então tem lá, a cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Então, na hora que eu transfiro, eu posso dividi-la, mas não necessariamente que eu vou vender só um percentual dela. No caso de condomínio de cota, né, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Olha que interessante, pessoal. Tinha um sócio, ele faliu e deixou 4 herdeiros. Aquela cota agora pertence aos 4 herdeiros. Quando eu tenho, agora sim, viu, Adriano? Agora sim tem a ver com propriedade. Quando eu tenho mais de uma pessoa sendo proprietária de um mesmo bem, vocês estão aí no 5º período aprendendo isso com o professor Pazini, a figura jurídica que se estabelece é o condomínio. Então, no caso de condomínio de cotas, né, cada um dos condôminos pode exercer de forma autônoma, né, os direitos, né, inerentes à cota, ou mesmo inventariante no caso de um espólio, né, aquela cota faz parte de um espólio e ela é de propriedade de todos os herdeiros. De todo jeito, esses condôminos eles vão responder pelo valor da cota como um todo, porque eles têm responsabilidade solidária pelas prestações necessárias à integralização da cota. Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilos? Pois bem, Ricardo, e se o cara combinou de pagar e no meio do caminho ele começa a dar o cano? Ele não paga pela cota. Qual vai ser a consequência disso daí? Como que a gente vai estabelecer a consequência para uma pessoa que assumiu um compromisso, mas não vai, né, cumpri-lo? A consequência vem no artigo 1058. Adriano, aproveitar que você está aí junto com a gente, artigo 1058
Dá uma lidinha para mim, por favor. Código Civil. Peraí, deixa eu só colocar no ponto aqui, Plente, um minuto. 1058. Isso. Não integralizada a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Pessoal, vamos interrelacionar as matérias aqui. Como é que chama esse tipo de autorização legal que você tem para agir aí, de acordo lá com o direito das coisas, os direitos reais lá, hein? Como é que se chama esse instituto em que a lei te permite agir sem ter que provocar o judiciário? Vamos ver se vocês conseguem fazer esse tipo de... Oi? Autotutela? Perfeito, Valentina, autotutela, né? Todo professor aí de introdução ao direito, na hora que vai explicar autotutela, usa esse exemplo aí do direito das coisas, né? A legítima defesa da posse, que o cara tem que fazer, contanto que seja logo. Não sei se vocês já entraram nesse tipo de discussão lá no Compazine, né? Então o cara tem que defender de forma proporcional e tal. É bem difícil, né? Mensurar qual que é a proporção. Você vai dar tiro com bala de borracha, você vai, né, expulsar, forçar a pessoa a sair da sua posse. Isso é a tutela lá, o desforço imediato, tentando lembrar o nome, né? Esse instituto lá nos direitos reais. Mas aqui a gente tem uma hipótese de autotutela legalmente aceita, né? Então, Ricardo, quais alternativas que eu tenho se o cara não está pagando? Bom, você pode partir para uma atitude um pouco mais conciliadora. Você chama ele num canto e fala assim, ei, amigo, como é que vai ficar? A gente pode reduzir essa cota, né, de acordo com determinada proporção? Aí tudo bem, aí você vai, aplica o parágrafo único do 1004 e reduz a cota, né, proporcionalmente àquilo que ele já pagou. Então você pagou metade do valor da cota, né, vamos pensar naquela sociedade lá que a gente estava lá, o Zé Eduardo pagou 10%. Era de 20% a cota, ele falou, não tem mais dinheiro e tal, tudo bem, Zé Eduardo, ó, eu vou ficar com a sua parte, vou pagar esses 10% seu e você fica só com uma cota de 10%, a minha, que era antigamente de 10, aumenta para 20. Dá para fazer esse acordo, não tem problema nenhum. Por isso que o dispositivo que o Adriano leu aí, ele começa dizendo para nós que sem prejuízo do 1004, né? Mas um outro caminho seria a autodefesa, né, autotutela, e falar assim, olha, vamos excluir esse cara. É uma hipótese de exclusão do sócio remisso que eu tenho duas alternativas. Ou a sociedade toma para si aquela cota e depois amortiza aquela cota, diminuindo o capital social, reduzindo o capital social. Por que ela tem que obrigatoriamente reduzir o capital social, pessoal? Porque se a sociedade toma para si a cota, ela não pode ser dona da cota dela, não pode ser sócia dela mesma. Então o que ela vai fazer? Ela vai reduzir o capital social. Ali eu tenho no direito obrigacional, a gente chama isso de confusão. Se eu confundir ela ser titular da cota dela, ela adjudicou, beleza, reduz o capital social, que não pode ficar na mão dela. Lá na sociedade anônima é ainda possível pegar essas ações e deixar em tesouraria e depois vender num leilão na bolsa. Aqui a gente não está falando de sociedade anônima, limitada. Pegou, reduz o capital social, ou na hipótese B, que vocês podem ver aí no slide, tá? Vocês estão vendo, né, o slide que eu estou projetando, né? Lá na letra B. Transferência terceira, é isso mesmo? Tá aparecendo para vocês? Se não tiver, vocês me avisem. Projetei novamente aqui. Ó. Então, você pode também transferir a terceiro. Ricardo, ainda é possível tentar negociar, ver se o cara te paga um valor a mais porque ele está demorando, ou se ele reduz a cota, que é do 1004? Pode-se também fazer isso. Tá? Eu estou simplesmente buscando alternativas diante da situação de um sócio remisso. O que é um sócio remisso? Um sócio inadimplente, né? Esse é o sócio remisso. Tranquilo? Continuando aqui então, pessoal.
Só tem um probleminha aqui. Imagina, naquele exemplo fictício nosso lá, né, o cara que estava devendo, o nosso sócio remisso, no nosso exemplo fictício, deixa eu ver se eu consigo projetá-lo aqui para vocês, era o nosso amigo Adriano. Está devendo 69%. E eu e o Zé Eduardo quer tirar ele da sociedade, nós queremos excluí-lo. Vocês concordam comigo que eu e o Zé nunca vamos ter maioria do capital social para excluí-lo? A gente não consegue, em tese, né? Por isso vem lá o enunciado número 216 do CJF, dá uma interpretação conforme a esse dispositivo do artigo, né, 1056 que a gente está estudando agora. Ele vem e nos diz o seguinte, fala, olha, nessas circunstâncias, vamos computar a maioria dentro das cotas restantes, dentro do que sobrou. Como assim, Ricardo? Desculpa, então era o 1058 que eu queria me referir. O artigo 1058, então, eu vou aplicá-lo, fazer uma leitura da seguinte maneira. Ricardo e Zé Eduardo, vamos votar. Eu sou contra, o Zé Eduardo é a favor de excluir o Adriano. Ele será excluído porque no capital restante sobrou aquilo ali. Sob outro aspecto, sob outro enfoque. Imagina que numa segunda hipótese o Adriano é contra, eu sou a favor de excluir o Adriano. Qual que vai ser a consequência? Eu vou ter que engolir o Adriano, vou ter que aceitar dentro da sociedade, porque eu sou minoria dentro do capital remanescente, dentro das cotas que não estão computando a cota do sócio que eu estou pretendendo excluir e expulsar. Algum questionamento quanto a isso? Fica clara essa aplicação? Se tiverem, podem falar, pessoal. Estou à disposição de vocês aí. Não todos de uma vez, né? De boa? Ricardo, e se a gente quiser emitir mais cotas? E se a gente quiser aumentar o capital social? O capital social era de 100 mil, a gente quer emitir mais cotas, né, de mais 100 mil. Tornar o capital social de 200 mil. Vocês concordam comigo que se eu tiver 10% de 100 mil, eu tenho 10 mil. Se eu tiver 10% de 200 mil, eu tenho 5 mil só. Então, se eu tiver 10% em 200 mil, desculpem, né? 10% de 200 mil, eu teria 20 mil. Mas se eu continuo só com aquele meu investimento de 10 mil, na hora que virou 200 mil capital social, a minha cota não representa mais 10% do capital social, que antes era 100 mil. Agora, a minha cota representa o quê, pessoal? Simplesmente 5%, porque ela continua valendo aqueles 10 mil que eu integralizei, mas dentro de um universo de 200 mil. Como é que se chama isso? Né? O fato de a minha cota, que antes representava mais, passar a representar menos. Isso se chama diluição do poder acionário. Para quem assistiu aquele filme A Rede Social, né, que conta a história do Facebook, o que acontece é isso. Aquele amigo, né, do Mark Zuckerberg, que ajudou a fundar e que lá na frente, né, ele é tirado de lado, ele acaba assinando e concordando com a emissão de novas ações que ele não podia adquirir, que ele não tinha condição de adquirir. Por isso que a legislação vira e fala assim, olha, quem já é sócio tem direito de preferência. Ah, então a gente vai emitir mais cotas? Vamos. Então, meu direito de preferência, por exemplo, para manter o meu poder na companhia, é poder subscrever mais 10 mil reais de cota. Que aí eu vou conseguir. Com 20 mil, eu ainda permaneço com meus 10% de poder na companhia. Ou melhor, na limitada, na companhia Sociedade Anônima. Então, nesse slide que vocês estão vendo agora, o aumento de capital social, eu tenho sócio lá com seu direito de preferência, garantido numa hipótese como essa. E é tão curioso que pode ser que tenha gente interessada em entrar na minha sociedade, que estão ali só esperando a oportunidade. Por isso que até o meu direito de preferência pode ter um valor financeiro, pode ser monetizado. Então até o direito de preferência eu posso virar e falar assim, não, ó, como é que é? Né? Nessas circunstâncias assim, então o direito de preferência viria por esse caminho. Então assim, eu não tenho grana para poder subscrever mais 10%. Eu vou passar
esse favoritismo meu para uma outra pessoa. Falar, Adriano já está na sociedade, né? Passo aí, por exemplo, para a Valentina, passo aí para uma pessoa que não esteja na sociedade e falo assim, você quer comprar esse meu direito de subscrever cotas? De entrar na sociedade? E aí eu recebo até um dinheirinho extra por conta disso, que em nada vai se confundir com o ingresso de valor no capital social, mas que teria essa função. Sim. Matheus, se for numa companhia, numa sociedade anônima, chama-se diluição de poder acionário, tá? Aqui a gente vai falar que é diluição de poder na sociedade limitada. O Adriano está perguntando aqui se a integralização do capital social pode ser feita com ações de bolsa de valores. Perguntinha, né? Puxada. Eu poderia integralizar o capital social com ações de outra sociedade. Em tese, sim, porque as ações na bolsa de valores elas têm alta liquidez. Então é possível eu entregar na mão da sociedade, na condição de capital social, ações de outra sociedade. Pode falar, Adriano, pode perguntar. Sabe por que me veio essa ideia aí, Plet? Acho que vem também ao encontro da ideia da diluição. Como as ações podem flutuar, se o valor da ação cair, a minha porcentagem de ações na sociedade da qual eu faço parte também diminui? Claro que não. Não? Claro que não. Lembra que o capital ele é estático e o patrimônio é dinâmico? O importante é a cotação do dia na hora que eu fui lá e subscrevi, no dia que eu fui lá e fiz o contrato social. Depois, como vai variar isso, não faz diferença. Então colocou aquele valor, flutuou. Isso poderia acontecer com bens imóveis também, né? De variar os valores também, né? Tá certo. Exatamente. Beleza? Tranquilo. Bom, na continuação aqui, pensem o seguinte, né, eu cedo esse meu direito de preferência, eu cobro por ele. Então, alguém que entra na sociedade me paga um valor e fica com o poder de subscrever 10% das cotas, por exemplo, naquela situação hipotética que nós mencionamos. Ricardo, e se a coisa vai ficar muito feia? Então imagina o seguinte, o Adriano deu esse exemplo aí de que a limitada ela tem como capital social seu ações, né, da OGX lá, que era do Ike Batista. Hoje não vale mais nada aquilo ali. O que você tem que fazer, Adriano? Reduzir o capital social. Você teve perdas irreparáveis ali. Então, para que ele não fique, digamos assim, para que ele não fique inflado, né, para que ele não engane ninguém que vá negociar com a sociedade, você tem que reduzir. Né? É possível diminuir proporcionalmente também o valor nominal das cotas? Sim, se a minha cota era de 10% de 100 mil, mas agora a gente viu que o capital social tem que ser reduzido para 50 mil. Agora, né, o valor nominal da minha cota não vai ser mais de 10 mil, vai ser de 5 mil. É isso que eu estou explicando aqui nesse slide, nessa observação da letra A. Tá? Então, nas perdas irreparáveis, eu vou reduzir proporcionalmente aquilo que eu investi. Ricardo, mas aí você sai perdendo. Claro, eu sou sócio, eu estou sabendo que eu estou envolvendo um negócio de risco, é assim que vai funcionar. E, por fim, quando o capital é excessivo em relação à sociedade. Então, imagina que você tem ali um mercado livre, que inicialmente eles tinham um galpão onde eles armazenavam todas as mercadorias e mandavam para outro lugar. Então, ele começou assim, né, com prateleiras onde as mercadorias eram realmente armazenadas. Dali um tempo, o Mercado Livre entendeu que não precisa, não era necessário que ele ficasse estocando mercadoria e fazendo, né, o transporte, né, em favor dos negociantes. Ele percebeu que era muito mais interessante manter só a plataforma ali para que houvesse no Mercado Livre um encontro entre comprador e vendedor. E aí a responsabilidade da remessa era por conta do próprio vendedor. Você concorda comigo que aquele galpão que ele comprou caríssimo no começo já não é mais tão necessário, embora ele já faça parte do capital social, né, na sociedade, ele se torna excessivo? Então pode ser que você queira reduzir e falar, olha, não justifica mais a gente ter um capital social tão grande assim, vamos reduzir, e uma vez que se reduz também, ou você reduz o valor da cota, né, faz uma restituição, reembolsa, né, olha, você tinha contribuído tanto para pagar esse galpão, vendi o galpão, agora vou te devolver, né, uma parte.
e reduzir a sua cota, o valor nominal dela. Ou também, se você ainda não integralizou, você está parcelando, eu dispenso nessa parcela integralizadora. Então, o caminho seria esse. A alternativa, né, para fazer esse tipo de negócio seria essa. Alguém tem dúvida quanto a isso, pessoal? Hipótese de redução do capital social? Se tiver, me pergunte, por gentileza. Vocês estão vendo que eu paro várias vezes exatamente porque alguns pontos eu, na hora de explicar, eu sigo, né, a ordem do meu raciocínio, acabo ficando um pouco rápido, mas eu tenho essa preocupação que vocês também entendam. Tá tranquilo até aí? Podemos continuar? Um último ponto que eu gostaria de mencionar sobre capital social. Ricardo, e se tiver gente que discorda? As pessoas vão ter que impugnar, né, de acordo com o artigo 1084, né, esse capital social. As pessoas vão ter que falar, olha, não concordo com esse capital social, né, e em face disso a gente vai ter que reduzir esse valor, a gente vai ter que mudar esse valor. Tá ok? Algum questionamento até aqui? Tranquilos? Pessoal, 1 minutinho de descanso para nós, tá? 5 minutinhos, na verdade, né? E vou só pausar aqui, não precisa nem sair. Daqui a pouco a gente já está de volta, né, continuando. Tranquilos? Rapidinho já retornamos.